Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá! Continuando aqui o nosso estudo, porque a rádio, gente, a rádio é um remédio para a nossa alma. Veja quantas informações saem daqui da rádio para fortalecer o nosso dia a dia. Quantas pessoas recebem assim a injeção de ânimo, de coragem, de vigor, né? Das pílulas do Evangelho. Quantas informações de esperança e consolação. Então, a rádio é um remédio para a nossa alma. Nós precisamos da rádio. A rádio, ela faz um benefício humanitário. Ela é assim de uma utilidade pública. A rádio nos abastece, nos alimenta, mata nossas sedes. Então, nós precisamos da rádio. Então, vamos juntos, né? Juntos, unidos, manter essa rádio no ar sempre para matar a sede de tantos espíritos encarnados e desencarnados. Quantos espíritos desencarnados acompanham esses programas? Quantos espíritos desencarnados, às vezes os nossos obsessores, são atraídos por estudos, por vibrações acolhedoras, porque a rádio existe, porque as ondas da rádio tocam as fibras dos corações dos espíritos endurecidos. Quantos, né? Tem um caso que se aconteceu em Águas de Lindóia, que é uma região vulcânica, e foi a dona Zilda Alvarenga que falou uma vez que é um grupo espírita, né, do pessoal mais antigo, recebeu orientações dos espíritas para ir a Águas de Lindóia, na rádio local, ter um programa da doutrina espírita. Sabe por quê? Porque como lá é uma região vulcânica, a base do vulcão, as cavernas, na base, as cavernas físicas no interior da Terra, das bases desse vulcão, estavam abrigados muitos espíritos. E nós vamos ver no livro Memórias de um Suicida sobre essas galerias mesmo, nas bases de vulcão, né? E que fossem para lá para que as ondas do rádio, essas ondas materiais, elas seriam levadas pelos espíritas a esses abissais, a esses locais. Então, porque a onda da rádio é matéria, e seriam levados para começar um despertamento naqueles espíritos. Então, a função de uma rádio, ela transcende a nossa compreensão. Então, nós precisamos estar juntos. Nós temos que implorar para que a rádio exista. Nós precisamos de joelhos orar. Nós precisamos desse alimento. Então, vamos participar do Clube da Fraternidade pelo WhatsApp 21 3386 1422. Olha essa caneca, que coisa linda. Sou amigo da Rádio Rio de Janeiro, Clube da Fraternidade. Isto aqui é um presente que nós vamos dar. Então, participe. Quer adquirir uma caneca? Quer dar de presente essa caneca? Quer fazer um jogo na sua casa dessa caneca? Pelo WhatsApp 21 99 312 7840 99 312 7840. Porque dessa forma nós nos unimos, né, para que essa farmácia, que é a rádio, ela cure a nossa alma através desses estudos, né? Quantos espíritos estão aqui nos acompanhando
nesse estudo estão se libertando, estão se realizando no conhecimento. Então vamos participar do progresso da humanidade, né? Vamos participar dando a nossa parcela e fazendo de tudo que estiver ao nosso alcance para que essa farmácia continue aberta, distribuindo remédio para a nossa alma. Então, a Dona Ivone, né, nesse livro A Luz do Consolador, nesse capítulo No Tempo das Mesas, é muito interessante porque muitas vezes os espíritas não sabem nem a origem da doutrina espírita, como começou, ou então não dá valor aos acontecimentos, aos fatos daquela época, né? Então, ela começa assim, olha, um adepto da doutrina espírita nunca será fastidioso o relato de legítimo fenômeno em que se verificou a comunicação de um desencarnado com os homens. Por mais antigo que seja o fato, é sempre interessante conhecê-lo e examiná-lo. Quanto mais antigo, mais curioso e atraente, porque poderemos comprovar que, em todos os tempos, os espíritos procuraram manifestar-se aos homens, provando-lhes não apenas a existência depois da morte, mas também a conservação da própria individualidade, com a inteligência, o sentimento, a cultura e as tendências que lhes caracterizaram a personalidade terrena. E, em todos os tempos, eles disseram e ensinaram o mesmo que hoje dizem e ensinam, o que demonstra a realidade dos ensinamentos que transmitem. Eu estava lendo essa semana um livro que eu não conhecia, eu achei muito interessante, As Máximas e Reflexões do Marquês de Maricá, que antes mesmo da publicação da doutrina espírita, né, ele começou a escrever frases, né, ele tinha, foram 4.000 e poucas máximas, né, frases, né, conceitos, orientações que ele foi escrevendo, e nós enxergamos ali a imortalidade da alma, Deus, o espiritismo, né? E o Marquês de Sade teve uma influência muito grande aqui com Dom Pedro, e a gente começa a entender, né, por que o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, por que a doutrina espírita aqui no Brasil. Então nós precisamos essa leitura do passado para a gente entender como as bases foram feitas, o que aconteceu lá atrás. Nós precisamos estudar, porque quando a gente se apropria das origens, nossa, fica melhor o entendimento do presente e nos fortalece programando o futuro. E aí ela fala assim: quem se permite examinar as obras clássicas do Espiritismo não só adquire conhecimentos sólidos sobre a magna doutrina dos Espíritos, mas como também aprecia e como que acompanha as eruditas experiências dos investigadores que conseguiram positivar as variadas manifestações espíritas, rejubilando-se com a vitória da verdade que a ciência experimental provocou. Tais elucubrações advieram às nossas observações quando relíamos uma bela página do volume O Fenômeno Espírita, de Gabriel Delany. Quem aqui, né, que está nos acompanhando já leu algo sobre Gabriel Delany? Alguma obra de Gabriel Delany? A gente precisa ir para essas obras clássicas para ver qual foi a visão de tudo no início, os critérios, porque os critérios são os mesmos que nós podemos usar hoje para fazer a avaliação em qual obra nós vamos ler, qual romance, qual médium nós podemos nos aproximar, nos dá base para termos critério de escolher pessoas, obras, caminhos, centros que nós vamos participar. Então, isso que nos dá base é
o que a gente vai estudar lá atrás, que deu base para a própria doutrina espírita. Ela fala, no capítulo 3 da segunda parte dessa erudita obra, justamente no que trata de mediunidades diversas, o eminente investigador espírita cita belo fenômeno mediúnico intelectual, obtido com auxílio de uma mesinha de 3 pés, nos primórdios das manifestações espíritas ostensivas. Replicará o leitor modernista que fenômenos espíritas obtidos por intermédios de mesas foram ultrapassados pelos fenômenos mediúnicos do século XX, quando tantas sensacionais manifestações avultam em nossa presença. Temos de convir, porém, que um fenômeno de qualquer natureza jamais será desatualizado. E, além disso, não sabemos se todas as sensacionais manifestações da atualidade trazem realmente o caráter verídico e cientificamente comprovado que traziam aquelas a que nos reportamos. E, por isso, continuaremos a admirar as relatadas nos compêndios clássicos, que nos servem de padrão e lição, as quais resistiram a todas as minúcias dos exames de rigorosos investigadores. Então, percebe qual é a função de estudarmos essas obras clássicas? Porque todos ali os fatos foram minuciosamente especulados, estudados pelos cientistas que queriam encontrar fraude, que queriam encontrar algo contra a doutrina espírita. Tem um livro, Kate King, que foi um espírito que se disponibilizou a se materializar e ser estudado pelo William Crookes, um cientista na época, que ele foi determinado, um cientista da Academia de Ciência da Inglaterra, era a academia onde ditavam todas as regras da ciência, porque eram estudiosos com muita análise, com muitos critérios, né? Então, é um espírito que se deixa materializar para estudo minucioso. Então, são esses estudos que vão nos dar base para compreender, para analisar e para hoje ensinar e justificar e fazer com que os incrédulos consigam compreender os fenômenos. Então, que a gente não descarte nunca as obras clássicas, as básicas, porque elas tiveram minuciosos critérios de investigação. E aí ela diz assim, olha, o caso a que nos reportamos foi retirado por Gabriel Delany ao livro intitulado Choses de Autour Monde, cujo autor, Eugène Nuis, foi um dos mais consagrados escritores franceses do século passado e entusiasta espírita da primeira hora. Eugène e seus companheiros de investigações espíritas pediram à mesa, certa vez, isto é, ao espírito que se servia dela para se manifestar a eles, que formulassem definições em frases de apenas 12 palavras. Eis como o grande escritor francês do século XIX descreve o fato. Então, entende? Era o auge das mesas, mas eram os espíritos que estavam agindo ali na mesa, e eles, como investigadores, pediram que as frases tivessem 12 palavras. Isso já é um critério de metodologia, ou seja, espíritos fanfarrões, brincalhões, né, que são prolixos, ou seja, que usa inúmeras palavras, muitas vezes para não dizer nada, porque nós vemos às vezes muitos artigos, muitos livros de espíritos, muitos livros de psicografia, grossos, com muitas páginas, que dizem nada, que vão de nada
para lugar nenhum, que você espreme o livro e não tem conteúdo. Qual é o objetivo de uma obra? Esperança, dar consolação, clarear a mente, dar bases para que a gente se fortaleça para as decisões, visão de futuro, né? Então, espíritos sérios falam poucas palavras, muito conteúdo. Espíritos fanfarrões falam por demais e não dizem nada. E aí ela continua, né? Que eles descrevem o fato dessa forma. Nossa tripeça não se embaraçava com tão pouca coisa. Desafio todas as academias literárias a formularem rapidamente, instantaneamente, sem preparativo e sem reflexão alguma, definições circunscritas em 12 palavras, tão completas e muitas tão elegantes como as improvisadas pela nossa mesa, a qual, no máximo, concedíamos, e a muito custo, a faculdade de formar uma palavra composta por meio de um traço de união. E aqui temos algumas dessas definições. Agora é muito interessante, né, que isso que os espíritos falaram, hoje nós temos o dicionário, né? Hoje tem uma coisa assim bem didática, que qualquer palavra que a gente quer saber, a gente vai lá no dicionário, vê a palavra e tem lá a explicação daquela palavra. Mas nem sempre foi assim. E aí, aqui temos algumas dessas definições. Por exemplo, né? Lembra que os espíritos tinham que dar em 12 palavras um significado, né? Infinito. E os espíritos respondem: a abstração puramente ideal, acima e abaixo do que é concebido pelos espíritos. Pronto. Em 12 palavras, deu a definição do que é infinito. Física. Em 12 palavras, eles respondem: conhecimento das forças materiais que produzem a vida e o organismo dos mundos. Química, estudo das diversas propriedades da matéria no estado simples e composto. Matemática, propriedade das forças e dos números imanentes das leis da ordem universal. Harmonia, equilíbrio perfeito do todo com as partes e as partes entre si. Então, gente, isto aqui era numa época que não se tinha tanto conhecimento como se tem hoje. Na época, para que os estudiosos respondessem rapidamente, em 12 palavras, o significado de cada termo desse, precisaria pensar, escrever, olhar, substituir algumas palavras, reduzir outras, né? Para você gerar uma definição de alguma coisa, por mais inteligente, você tem que fazer um esboço e raciocinar. Mas uma coisa que não é comum, que não existia, e você tem que falar de pronto sobre aquilo, realmente não era uma mesa, e era alguém, um cérebro, né? Um ser, na verdade, um cérebro não, um ser pensante ali. Teologia, dissertação dos dogmas fundamentais nos quais repousa a concepção de uma religião humana. Força divina, força universal que liga os mundos e abraça todas as outras forças. Coração, espontaneidade do sentimento nos nossos atos, nas ideias e em sua expressão. Espírito, suntuosidade do pensamento, galanteria harmoniosa das relações, das comparações e das analogias. Imaginação,
fonte dos desejos, idealização do real por um justo sentimento do belo. Então, ela continua, muitas outras definições foram citadas, mas não era possível reproduzi-las todas em outra obra. A mesa, porém, ditava também música com a mesma rapidez e erudição, anunciando previamente de quantas notas se compunha a melodia, quase sempre 32, seu número favorito para a frase musical, assim como de 12 para a frase falada. Uma pancada significava dó, 2, ré, isso na música, né? 3, mi, 4, fá, e assim por diante. Além disso, dividia os compassos, designando uma após outra a quantidade de notas que cada compasso deveria conter. Feito isto, dava-nos o valor da semibreve, da colcheia e, sucessivamente, o valor de cada nota que indicava, marcando o compasso com o pé da tripeça sobre o assoalho. E não era só. Dava também os acidentes da música, o tom e, finalmente, o título da peça. Uma vez terminado o precioso ditado, a melodia era executada num órgão alugado para tais experiências. Então, isto é algo assim incrível, porque nada disso acontecia naquela época. Então, isso aqui é a comprovação. Então, a gente tem que se debruçar, ler isto e com admiração, mas uma admiração não pelo sobrenatural, mas uma admiração por essa integração dos espíritos, esse desejo de mostrar para nós essa comprovação da imortalidade da alma, do sentimento, do gosto pela música, da vontade de progredir, de se mostrar, de estar juntos. Então, essas obras básicas, elas são fundamentais para o nosso estudo. E ela continua falando assim: como vemos, os espíritos comunicantes iam ao ponto de ensinar teoria musical aos experimentadores. Eram eruditos. E o fenômeno, embora obtido com o auxílio de uma simples mesinha, é também sensacional e raro até hoje, não obstante, verificado no século XIX. Então, hoje, inclusive, é difícil reproduzir esse tipo de fenômeno. Por quê? Precisa dedicação, fé, precisa desprendimento, precisa uma série de coisas que o nosso mundo, muitas vezes, está nos afastando, né? A nossa vontade de estar perto dos espíritos. Então, nós precisamos fazer as reflexões. Por que eu sou espírita? Por que eu sou espiritualista? Qual o meu objetivo em ser espírita? Qual o meu objetivo junto da doutrina dos espíritos, da doutrina espírita? Se eu frequento uma casa espírita, qual o objetivo? Qual é o impacto da doutrina espírita na minha vida, nas minhas reflexões? Quando eu vou tomar uma decisão, eu penso na doutrina espírita, ela exerce uma função no momento que eu vá tomar uma decisão. E que função é essa? De eu raciocinar, ora, uma decisão tomada é uma semente plantada, que vai dar fruto e vai nascer em algum momento. E eu vou ter que colher. Então, o que é que eu vou colher com a tomada dessa decisão? Como vai ser a minha próxima reencarnação, eu agindo e decidindo dessa forma que eu estou agindo hoje e decidindo hoje? Então, estudar a doutrina espírita, frequentar uma casa espírita, estarmos aqui estudando com a Dona Ivone, é para que a gente tenha essa visão de futuro, essa visão da imortalidade da alma, essa visão prática de futuro. É analisarmos essas experiências do passado, da mediunidade,
realizarmos e termos a consciência desse intercâmbio mediúnico, dessa presença dos espíritos, que a gente pode, sim, usufruir de uma maneira muito positiva, nos ajudando a tomadas de decisões, porque quando a gente quer tomar a decisão certa para o progresso, não tenha dúvida que a ajuda chega. Que a doutrina espírita seja um farol na nossa vida. E muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.